Olá, eu sou a professora Temes e a nossa aula é sobre os livros de 1º e 2º Crônicas. Os livros de 1º e 2º Crônicas contam a história da nação de Israel em um relato paralelo aos dos livros de 1º e 2º Samuel e de 1º e 2º Reis. Embora muitos detalhes sejam semelhantes entre esses livros, o cronista incluiu itens específicos que dizem respeito especialmente à comunidade sacerdotal, como o templo, os líderes da adoração e o culto religioso. Os líderes da adoração, os levitas, e o culto religioso ali no templo. O título em hebraico, significa as palavras dos dias, que é uma expressão que equivale a dizer um relato dos acontecimentos da época. Esse título foi escolhido porque ele transmite o conteúdo do texto, os acontecimentos decorridos da época dos reis davídicos em Judá, o Reino do Sul, o Reino de Judá, formado pelas tribos de Judá, Benjamim e pela tribo de Levi, grande parte dela. A autoria é anônima, não há ali no livro registro de quem é o seu autor. Uma grande parte, a maior parte dos estudiosos referem-se ao autor ou aos autores como cronista ou cronistas, e a maioria deles também concorda, que seguem um estilo, ponto de vista, temas, padrões literários de uma pessoa que tinha um conhecimento, do culto no templo, que fosse de uma linhagem sacerdotal. Mas a tradição judaica apoia a ideia de que Esdras e Neemias escreveram os livros de 1º e 2º Crônicas. Esdras teria escrito o livro que leva o seu nome, que é Esdras Neemias, no cânon hebraico, e que para nós são divididos, são 2 livros diferentes. E Esdras também teria escrito as genealogias contidas em crônicas, até a sua época. E quem o teria concluído? Neemias, o filho de Acalias. Então, como eu já relatei, o escritor desse livro demonstra um estilo e o interesse de um escriba levítico. E Esdras, ele se encaixa nessa descrição, pois ele era um escriba levítico. Está lá em Esdras 7, do 1 ao 6. E esses livros, eles concentram-se em elementos importantes para a perspectiva sacerdotal. Concentram-se em genealogias, em rituais, em obediência à lei, em adoração no templo e em sacerdócio. A ênfase nessa retomada da adoração no templo não domina apenas 1º e 2º Crônicas, mas também a primeira metade de Esdras. Isso seria outro indício de que Esdras teria escrito 1º e 2º Crônicas, na verdade, 1º Crônicas na parte das genealogias, e que Neemias teria concluído. Curiosamente, a introdução e a conclusão dos 2 livros são quase idênticas, 2º Crônicas 36, 22 a 23, final de 2º Crônicas, final dos livros de Crônicas, e Esdras 1, de 1 a 3, parte A, tem muitas semelhanças, são quase idênticas. Também o livro de 2º Macabeus, registra, não é um livro que está no cânon bíblico, mas é um livro apócrifo. Na verdade, está no cânon católico, mas para nós ele é um livro apócrifo, e não está no nosso cânon. Mas nesse livro de 2º Macabeus, Neemias, é citado como compilando uma biblioteca com as fontes necessárias para que Esdras redigisse, então, crônicas. O contexto, desse livro, Crônicas abrange a história, ali, numa perspectiva judaica. Foi escrito depois de 38
aliás, de 538 a.C., uma vez que ele termina com o primeiro ano do rei Ciro, rei Medo-Persa, e seu primeiro decreto após a conquista da Babilônia. Lembrando que os judeus foram levados cativos para a Babilônia, o reino do sul, né? E que depois o Império Medo-Persa toma a Babilônia, conquista a Babilônia e vai dominar também ali, né, todo aquele mundo conhecido. E aí os israelitas ou os judeus serão cativos ali, né, serão cativos do Império Medo-Persa. Quem era o público-alvo desse livro, né? Eram pessoas que estavam sem o rei da linhagem de Davi, que estavam agora sob o domínio persa. E as indagações dessas pessoas era se Deus cumpriria a aliança davídica e se elas ainda estavam ligadas a essa aliança, né? Pois elas estavam, né, sem um rei da linhagem davídica, né? E eles estavam sempre comparando, né, a grandeza do templo de Salomão, né, e consideravam insignificante o novo templo, o templo reconstruído, né. Não tinham nenhum desejo forte de cultuar ali. Portanto, né, para o autor, eles estavam desesperadamente necessitados de encorajamento, porque eram pessoas que estavam desencorajadas, né? E eles precisavam de encorajamento após os 70 anos de cativeiro que passaram ali entre o Império Babilônico e o Império Medo-Persa. E aí esse livro serviria de exortação para esses judeus repatriados que voltaram ali para a nação de Israel, para que eles se unissem, né? Que eles retomassem a adoração do templo, né? O escritor lembra-os da sua ligação genealógica com os propósitos passados de Deus, né? E com a aliança davídica também. Para tanto, né, o autor descreve a prioridade de Davi em buscar a adoração, né, ali no templo, a prioridade de Salomão em construir o templo, os avivamentos e as reformas dos reis do sul, que buscavam a verdadeira adoração a Deus, mas também não deixa de relatar a apostasia daqueles reis do sul que não procuraram essa adoração a Deus, né? Então, o autor de crônicas, ou os autores das crônicas, né, em vez de dar prosseguimento àquela história iniciada em Samuel e Reis, ele escreve uma história paralela, a fim de mostrar a primazia, a importância, a relevância que deveria vir em primeiro lugar da adoração nacional, pois o templo de Israel sempre foi a centralidade da nação, né? Sempre foi o centro, né? Do culto, né? Do culto de Israel, né? O centro também da nação de Israel. E o livro começa com genealogias, né? Genealogia é um estudo que tem por objetivo a pesquisa da origem e da filiação das famílias, descobrir a linhagem, né? E então o livro, né, de 1 Crônicas começa com a genealogia. E as genealogias, né, que ele relata de Adão até Zorobabel, relatadas essas genealogias, o relato está em 1 Crônicas 1:9. Né? Essa primeira seção do livro, dos capítulos 1 ao 9, o escritor apresenta a genealogia dos repatriados, daqueles que voltaram para Israel, com o objetivo de estimulá-los a retomar a adoração no templo reconstruído, né? E aí eles vão mostrar essa ligação genealógica com os propósitos redentores de Deus em geral, com a aliança davídica, né? Com os propósitos de Deus em geral e em particular com a aliança davídica. Conhecer a própria linhagem seria importante, serviria de incentivo, pois provavelmente eles haviam questionado que relação a gente tem com essa aliança, se a gente não tem mais um rei da linhagem de Davi. Então as genealogias serviram para isso, para mostrar para eles que sim,
que eles tinham uma ligação, né? Primeiro com os propósitos redentores do Senhor Deus e depois com a aliança davídica. A primeira genealogia descrita, 1 Crônicas capítulo 1, é de Adão a Jacó. E o autor inicia essa sessão traçando essa conexão genealógica entre Adão e Israel. Primeiro, ele vai observar a conexão entre o primeiro homem, que foi Adão, e o primeiro hebreu, que foi Abraão. Traça a genealogia de Adão a Sem e de Sem a Abraão, provavelmente por causa das promessas que foram feitas a Sem, ali em Gênesis 9, 26. Segundo, ele observa a relação entre Abraão e Jacó, mais tarde chamado de Israel, né? E o cronista vai ressaltar essa ligação ao chamar, né, Jacó de Israel, né? E esse nome é que nomeia, né? Nome, né, que é dado à nação de Israel. E qual o objetivo disso? Estimular os repatriados a lembrarem-se de sua esperança espiritual e nacional, relacionando os planos de Deus para eles com os seus propósitos na criação. A segunda genealogia, que está nos capítulos de 1 Crônicas 2 e 3, o autor observa a ligação genealógica entre o filho de Jacó, Judá, e os repatriados. Ele mostra como Jacó está ligado a Davi e como Davi, por intermédio de Salomão, está ligado aos descendentes de Zorobabel. A relação entre os repatriados e Judá é significativa, uma vez que o Messias prometido, ele viria dessa tribo, da tribo de Judá, né? O Messias profetizado viria da tribo de Judá. Portanto, não é? Esses repatriados que estavam de volta ali a Israel deveriam lembrar-se dos seus grandes antepassados e manter-se fiéis aos propósitos de Deus, uma vez que genealogicamente, né, estavam ligados à linhagem davídica. Depois o autor vai relatar as genealogias de todas as 12 tribos de Israel, capítulos 4 a 8. Registra todas as tribos a fim de mostrar a unidade na nação. Esse é o objetivo. Em todas, né, todas as tribos são relacionadas, né? Embora todas essas tribos sejam mencionadas, essa seção parece concentrar-se principalmente nas tribos de Benjamim, Judá e Levi. E as tribos de Benjamim e Judá, elas merecem uma atenção especial, porque a maior parte da comunidade pós-exílica veio dessas duas tribos, ou seja, o reino do sul, que foi levado para a Babilônia, depois Medo-Persa, né, Império Medo-Persa, eram descendentes, né, das tribos de Judá e Levi. Aliás, de Judá e Benjamim, né? Levi também, que grande parte dessa tribo foi junto com Judá e Benjamim para o cativeiro, também merece atenção diferenciada por causa do papel desempenhado pelos sacerdotes, que eram da tribo de Levi, né? Tinham que ser da tribo de Levi e eram responsáveis pela adoração no templo, responsáveis pelo cuidado do templo, responsáveis pela limpeza, por tudo, pelo culto, pelos sacrifícios. Então eles eram os responsáveis por todo o culto realizado ali no templo. Em seguida, o cronista também registra genealogias de outras tribos, das tribos que se fixaram na Transjordânia, tá? Menciona Ruben, Gade, Manassés do leste. Depois ele vai dedicar um capítulo inteiro à tribo de Levi. Por quê? Porque ele era um livro com perspectiva sacerdotal, com uma perspectiva sacerdotal. Então eles tinham, né, que dá ênfase, né, a essa tribo responsável por toda a adoração no templo. E aí ele vai explicar os papéis dos sacerdotes, vai explicar o papel, né, dos levitas, o que eles desempenhavam ali no templo, né. A tribo de Benjamim também é mencionada por último, no capítulo 8. As tribos de Judá e Benjamim emolduram um resumo genealógico.
porque tipificam os propósitos eletivos de Deus por meio de Judá. Então, os propósitos eletivos de Deus por meio de Judá, o Messias aguardado, profetizado, esperado, viria da tribo de Judá. Esse livro, né, 1 Crônicas, nós estamos em 1 Crônicas agora, também fala do reinado de Davi, dos preparativos dele para a construção do templo. É a segunda seção do livro, os capítulos 10 a 29. O cronista vai descrever o reinado próspero de Davi e a prioridade deste rei em buscar a adoração divina, genuína, verdadeira. Por que o cronista registra esses fatos, esses acontecimentos? Para que os leitores aprendam com o exemplo positivo de Davi e possam retomar a adoração no templo. Ou seja, eles voltam para Israel, voltam para Jerusalém, o templo é reconstruído, mas eles não sentem nenhum desejo de ir ao templo, não é? E aí, Davi é então descrito como esse rei fiel a Deus, que em nenhum momento, não é, serviu nem adorou a deuses pagãos, e que foi por causa dele, ele que buscou, não é, propiciar a Israel a construção do templo. Por isso, não é, e aí vem um lado, não é, do livro, não é, de omissão. O livro de Crônicas vai omitir muitos fatos pecaminosos e negativos da vida de Davi, que estão presentes lá nos livros de Samuel, mas são omitidos aqui. Por quê? Porque os autores, ou o autor, o cronista, ou os cronistas, consideram, né, inconsistentes, né, não são importantes para eles, e principalmente eles omitem com o propósito, né, de mostrar um Davi fiel a Deus, e não aquele Davi que errou, que pecou, que adulterou, que mandou matar, não é? E que depois seus filhos transformaram a casa numa carnificina também, consequências do seu pecado. Mas a ênfase aqui não é esse lado negativo da vida de Davi, mas sim o Davi adorador, o Davi fiel a Deus. Eles também relatam, né, a ascensão de Davi, não é? Relatam brevemente a morte de Saul no capítulo 10, apenas como finalidade de fazer a transição do primeiro rei da nação para o foco principal do texto, que é o rei Davi, o rei segundo o coração de Deus. Eles relatam a fuga, aliás, eles não relatam a fuga de Davi da presença de Saul, não relatam o reinado de Saul, não é? Porque e a fuga, né, de Davi, né, fugindo, né, porque Saul perseguia, é um relato bem extenso, né, porque essa perseguição durou 36 anos praticamente. Mas são omitidos para que o escritor passe diretamente para a história de Davi. O foco aqui em Crônicas é Davi, não é? Mas, mesmo assim, apesar do espaço limitado que o autor dedica, né, ao reinado de Saul, né, ele vai mencionar, né, que a apostasia religiosa foi a causa da morte de Saul. Né? Saul apostatou, Saul errou, Saul, né, foi infiel a Deus, né? E também vai observar, né, com muita ênfase, como toda a nação reuniu-se quando todos os anciãos foram ungir Davi como rei em Hebrom, tá? A grandeza de Davi também é relatada, é vista, né, nesse relato, na diversidade dos grupos que se uniram e apoiaram quando ele assumiu o trono, não é? Então, até a tribo de Saul, Benjamim, seguiu Davi, né? E as outras tribos, por fim, né? Primeiramente ele reina só com, né, uma parte, duas tribos, depois o reino dele é unificado, né? E o capítulo, né, vai terminar, o capítulo 12, com uma descrição unificada do reino de Davi. É Davi que vai unificar realmente a nação de Israel.
Outra ênfase dada é quando Davi traz a arca para Jerusalém, ali relatado em 1 Crônicas, capítulos 13 a 16. Segundo Samuel, né, dedica apenas um único capítulo, o capítulo 6, desse deslocamento da arca para Jerusalém. Enquanto isso, o cronista dedica 4 capítulos inteiros a esse assunto. Por quê? Porque essa abordagem minuciosa, longa, tem o objetivo de explicar a grande prioridade que Davi, né, dava para a adoração a Deus, né? Então, o seu zelo, né, o seu cuidado é visto na preparação tanto dos levitas, né, para esse evento, como de cantores. Quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, ele não permite que a inveja de Mical o impedisse de adorar, né? Ele entra, né, adorando, dançando, né? Numa adoração bem explícita ali a Yahvé. E a importância dessa adoração nacional é vista na descrição que o cronista faz do primeiro culto com a arca em Jerusalém, né? E ele relata que esse primeiro culto, né, com a arca em Jerusalém, foi acompanhado de sacrifícios e adoração, da repetição de vários salmos. Então, salmos foram cantados, da nomeação também das pessoas que iriam ministrar, não é, no tabernáculo. A aliança de Davi, não é? Ou a aliança davídica. Esse escritor vai enfatizar, vai colocar muitas informações sobre essa aliança davídica, pois essa aliança revela o amor de Davi pela adoração. Davi procurou construir uma casa para Deus a fim de adorá-lo. Então, por que a ênfase em Davi e nesse amor de Davi à adoração? Para que os repatriados seguissem o exemplo de Davi e continuassem adorando no templo. Não havia nenhum sentido voltar para Jerusalém para ali não ir ao templo, não adorar no templo. E o cronista também passa os 3 capítulos seguintes registrando e enfatizando as várias vitórias militares de Davi sobre os filisteus, que eram os grandes inimigos, né? O grande inimigo, a nação, os grandes inimigos, né, os filisteus, os moabitas, Ramate, Edom, Amon, os arameus, né? Essa seção também do texto observa corretamente que essas vitórias confirmaram seu governo sobre toda a terra de Israel. Então, muitos territórios, né, que não foram conquistados ali pelas tribos no comando de Josué. Davi que vai ampliar, né? Davi vai conseguir ampliar e conquistar, derrotando todos esses inimigos. O pecado de Davi com Batseba está claramente omitido nessa seção, né? Os acontecimentos que prejudicam a história de Davi, como o adultério, como outros pecados, são abordados de forma sucinta, né? Ou são omitidos por completo, porque a ênfase aqui era mostrar o lado do adorador, do rei fiel a Deus. E aí está a diferença de Davi. Ele pode ter tido todos os defeitos, né, que ele teve, ter adulterado, né? O pecado dele foi grave, ele manda matar um homem, né, para ficar com a mulher dele. A gente sabe dessa história, sabe também que vieram consequências, né? O profeta Natan vai lá e conta a ele quais são as consequências. Primeiro conta uma história, ele se revolta, mas no final é revelado que o personagem principal daquela história é ele, né? Mas Davi nunca foi infiel a Deus no sentido de culto, né? Davi nunca cultuou outros deuses. Davi sempre foi fiel a Yahvé. Essa fidelidade dele fica já registrada e marcada quando ele enfrenta o gigante filisteu, Golias, porque o que vai aborrecer Davi, o deixar indignado, são as ofensas que o gigante está fazendo contra Yahvé, contra o Deus de Israel. E o que deixa revoltado também é que o exército não faz nada, com medo, né? O gigante assustava
E aí ele toma aquela iniciativa muito corajosa, apesar de estar em ampla desvantagem física. Mas esse é o diferencial dele. Ele era um homem que era voltado totalmente para essa adoração a Deus e jamais ele adorou a outros deuses, diferentemente de Saul, que foi procurar a pitonisa, né? Foi procurar no desespero, mas foi procurar, né? Diferente de Salomão, que permitiu que suas mulheres trouxessem o culto, né, pagão para dentro de Israel, permitiu a construção de templos pagãos. Davi não, Davi sempre foi fiel ao Senhor. Então o cronista omite essas questões negativas da vida de Davi, porque o propósito do cronista era utilizar Davi como exemplo de adoração pura, tá? E aí ele vai se concentrar apenas nos preparativos do rei, né, para a construção do templo. E Davi, né, ele vai então se concentrar nessa adoração do templo e na construção, né, embora ele não seja permitido construir, né? E o autor procura evidenciar os preparativos de Davi a fim de fazer com que os repatriados, com aqueles que estavam ali de volta a Jerusalém, percebam quanto é importante a adoração no templo. Está lá registrado em 1 Crônicas 22, do 2 ao 19, né? Ele vai incluir o pecado do censo, pois como resultado disso, Davi vai adquirir o local do templo de Ornão, Jebuseu, mas essa aquisição aconteceu porque Deus mandou Davi erigir e construir um altar naquela ilha para interromper a praga da peste, que foi a consequência da contagem das tropas. Ele desobedeceu, fez o censo, veio a consequência da peste. E aí Deus manda ele erigir um altar, né, para que essa peste cesse. Davi, ele não podia ir sacrificar em Gibeão, onde estava o tabernáculo, e onde estava o altar do holocausto, porque ali estava a presença do anjo destruidor que o impedia, né, de ir. Por isso ele era impedido. Portanto, Deus orientou a construir um altar ali. E mais tarde é ali que Salomão vai edificar o templo, nessa mesma propriedade. Davi não teve o privilégio de construir o templo, pois era um homem de guerra. Suas mãos estavam sujas de sangue. Para Davi tornar Israel essa grande nação, para Davi vencer essas nações que já foram relatadas aqui, ele guerreou muito, né? Ele matou muito. Então, o seu filho, ao contrário, não foi um guerreiro. Salomão foi um homem de paz, fez acordos políticos, né? Mas tudo na base da diplomacia, né? Mas, todavia, mesmo assim, ele não sendo permitido a construir, mas o cronista identifica a preocupação de Davi com a adoração e registra os diversos preparativos para a organização das pessoas que serviriam ali para a construção. São 6 capítulos inteiros dedicados a esses preparativos de Davi para a construção do templo. Inclui as instruções dadas a Salomão para a construção, a separação do material, a promessa de bênçãos a Salomão pela edificação do templo, né? A exortação aos líderes de Israel para que cooperassem com ele, ajudassem a Salomão no objetivo de construção do templo. Ou seja, Davi não pôde construir, mas ele deixou tudo pronto. Inclusive as instruções, instruiu seu filho com tudo relativo ao que era para fazer, para providenciar para que o templo fosse construído, tá? Os 5 capítulos seguintes, né, de 1 Crônicas, registram as pessoas escolhidas por Davi para o futuro funcionamento do templo. São os capítulos 23 a 27, incluindo Salomão, seu filho, os levitas, os sacerdotes, os músicos, os funcionários do templo, né? E os funcionários públicos,
cujas funções impactavam a atividade do templo. Funcionários públicos já existiam naquele tempo, funcionários do Estado, da nação de Israel, que trabalhavam, né, ali, né, ao redor do templo e também junto, né, nessa administração, né, do templo de Israel, tá? E o primeiro livro de Crônicas termina com o discurso final de Davi para os oficiais do governo, né? E a transferência de poder para Salomão. Ele passa então, né, a transferência do poder, né, da função real para Salomão. Claramente omitida nesses versículos aqui está a luta pelo poder durante o processo da ascensão de Salomão, conforme registrado nos primeiros capítulos do livro de 1 Reis. O escritor vai omitir essa parte, essa luta. Por quê? Porque essa luta, essa briga, né, pelo poder, né, para quem iria substituir Davi, né, é omitida, né, porque prejudica o propósito de retratar os reinados de Davi e Salomão como forma de encorajar os repatriados a adorar no templo como reinados prósperos e voltados para a adoração. Então, o que se quer passar para os repatriados, aquelas pessoas que voltaram, né, para Israel, para Jerusalém, é que Davi e Salomão foram reinados prósperos, né, e que eram homens dedicados a Deus. Se Davi deixou tudo preparado, Salomão construiu, então eram exemplos positivos, exemplos a ser seguidos para aquelas pessoas. Então o objetivo, né, do livro de Crônicas, na verdade, né, para mostrar a esse público alvo dele, né, a importância de se adorar a Deus no templo, no que era o centro da nação de Israel, do culto de Israel. Nós encerramos por aqui, né? Essa aula terá uma segunda parte, quando falaremos sobre 2 Crônicas. Então, nós nos vemos lá na próxima aula. Que Deus abençoe a todos. Fiquem em paz. Amém.